Agora não tem mais volta, estamos no ar em definitivo para mais um Nerd 404. E com as palavras de um sábio, busquem conhecimento. Vamos iniciando esse nosso bate-papo, que hoje é focado em aliens. Isso mesmo, criaturas de fora do nosso planeta, né? Extraterrestres. Ou quem sabe criaturas que estão aqui entre nós, como falam dos reptilianos, né? Ou que deram origem a nós, como os Anunnaki. Então tem muito pano pra manga, tem muita coisa para os meus amigos nerds debaterem. Mas vamos começar se apresentando, né? Vamos começar com a bendita educação. Eu sou o Jeff, seu não tão humilde host. E aqui comigo, dois Luizes. O Fernando. Dá um oi pra galera aí, Fernando. Boa noite, povo. Tudo jóia? E o Henrique, Luiz Henrique. Dá uma boa noite aí, Luiz. E aí, galera, tudo bom? Vamos começar com o filme. Vamos começar pelo mais fácil, pelo mais clássico, né? Filmes da cultura pop que abordem essa temática. Tem filme para um caralho falando disso, né? Tem o próprio Alien, tem o Predador, que é uma espécie de alienígena também que preda outras espécies. A gente pode passar até pelo meio da Marvel agora, né? Falando dos Skrull. Com certeza. A gente pode falar, sabe? Eu acho que a solução alienígena é uma solução quase preguiçosa pra gente explicar coisas no universo de super-herói, né? Tem dúvida, é um alienígena. Não só no universo dos super-heróis, né? Ultimamente tá sendo usado né? pra explicar qualquer coisa, né? É plausível. Tudo que não tem explicação. É reptiliano. Quantos vídeos reptilianos a gente tá sendo vistos aí? Os meus preferidos é da família real. Não sei os de vocês. A família real é legal, cara. É toda reptiliana, né? Ah, que eles têm uns olhinhos estranhos. É, eles dão aquelas piscadas horizontal, que nem um crocodilo, né? Boa. E filme, gurizada? Vamos pensar nos filmes, vamos abordar o clássico. É até engraçado, quando tu pede pra gente pensar, a gente não pensa, né? Esquece. Algumas pessoas têm isso por estilo de vida, né? Não pensar. Tem bastante. Tem bastante. Mas o filme, por exemplo, o Alien, é o que mais me remete, né? Porque o tema é alienígena, o filme Alien eu acho que é o que mais remete. É o nome Alien, de Deus, né? o oitavo passageiro aqui no Brasil, né? Que estraga, que é o spoiler nojento, que o brasileiro tem isso, né? Ah, mas em matéria de spoiler, é só lembrar do Dragon Ball, né? Sim. Freeza morre. Episódio de hoje, Freeza morre. Não existia spoiler. Mas o livro fora do Brasil, é Alien, o filme também. E aqui no Brasil é Alien, o oitavo passageiro. Então ele já dá o mote do filme, ele já entrega o que vai acontecer no filme, né? Porque ali na nave espacial tinham 7 lugares, né? Então o oitavo passageiro, ele ficava enigmático ali no começo, mas logo tu matava a charada, que alguém ia se infiltrar. Então tem esse problema aí no título, mas isso eu acho que é uma praxe do brasileiro, né? A praga do brasileiro, né? Sempre estraga, né? Eles tentam nacionalizar. Eles têm que botar um subtítulo. Sim. E tenta nacionalizar, trazer pra cultura local algo que não é da nossa cultura. Parece uma necessidade de um complemento que... Não, tem que trazer pra nossa... É que nem as traduções, né? As traduções, elas tentam abrasileirar, brasileirado, né? Às vezes é até compreensível, né? Tem coisas que perdem o sentido em outra linguagem quando entra... Nossa, gírias, né? Tem coisas... Eu acho incrível, abrindo uma gaveta antes da gente entrar, eu acho incrível a forma que a palavra tiras surgiu, né? Os tiras estão vindo aí. É porque no movimento labial para falar cops e para falar policial dava muita diferença naquele time. Então eles tiveram que criar uma palavra que coubesse em cops. E por isso começaram a chamar de tiras. A gente cresceu, anos 90 foi uma mentira, né? Sim. E a gente cresceu ouvindo que os tiras estavam vindo. Mentira. Foi uma interessante, cara. Eu não sabia disso. Tá vendo quanta coisa inútil eu sei? Não sou só eu que sei cultura inútil. Então, mas faz sentido, porque senão ia ficar meio estranha a tradução, né? Alien, o oitavo passageiro. O spoiler nojento que entrega o que vai acontecer no filme. Vocês lembram desse filme? Não, ele pagou a passagem? Clássico. Esse filme é maravilhoso, né? Mas o Alien começa antes do Alien. A história, como um todo, tem todo Peraí, como assim o Alien começa antes do Alien? Tem um prequel. Eu fui descobrir isso depois de um tempo, mas também não sei qual é a ordem. Mas o filme 1, que explica a origem do Alien, é um filme chamado Prometheus. E não entregou, porque o filme é ruim. É um baita filme. Tu achou bom? Eu curti. É mais do que o Alien. O Alien
O Alien é meio assim, tipo, vai comer todo mundo, matar, esquipar e ficou por isso mesmo. Mas o Alien Mas o Prometheus, ele te traz uma narrativa um pouquinho diferente, ele conta a história. Na verdade, sim, o Prometheus fica meio assim, como sendo o deus e por que foi criado dessa forma. O cara é o engenheiro da Terra. A Terra é chamada de Éden, inclusive. Então, ele era o Anunnaki. Basicamente, acho que seria por aí. Uma semente humana na Terra. O cara veio pra cá, daí aqui ele meio que se desmaterializou lá, ele fez um bagulho estranho lá. E a partir dos genes deles, desmaterializado na Terra, nasce a vida na Terra. Ah, legal. Eu ouvi falar desse filme, eu comecei a assistir e eu não terminei por motivos de sono. Ele é um filme lento, mas ele fica interessante depois que ele acaba. Eu até vi a capa dele, mas não legal. Não me despertou. É um avatar com o nariz. É legal, né? só que assim, ele explica o Alien, porque daí depois disso, né, tem enfim, vou dar um spoilerzão, mas a partir daquele filme, você sabe o porquê que o Alien é o Alien. E por que ele tava lá na estação, né? Porque, na verdade, o pessoal foi atrás de entender o universo. É uma equipe que, eu não lembro exatamente os detalhes, mas é uma equipe que tá viajando no decorrer aí do... eles estão indo para uma estação espacial, né? Buscando informações, eles chegam num determinado lugar, lá eles descobrem pirâmides, dentro dessas pirâmides eles descobrem que há algo estranho lá dentro. Mas descobrem esses corpos. Esse é o Alien 2, né? Não. Que eles entram nas pirâmides. O Alien 1, eles chegam no Prometheus. Parece. No Alien 1, eu acho o Alien 1 o filme mais bem dirigido e com a história mais coesa, tá? Dá pra ver que ele foi construído pra não ter uma sequência. Ele é em cima do livro. E pra mim, Jeff, a minha opinião é que o Prometheus, ele explicou o que ninguém tinha perguntado. Exato. Tá? Acontece muito isso, Mas né? ele poderia ter seguido uma outra sequência que não o Alien. Ele é um filme assim que ele poderia, de Prometheus, ele foi pro Alien, mas eu acho que se eles quisessem continuar uma sequência mais focada no Prometheus e na história, sei lá, viajar um pouco na criação, fazer um da novo Terra em si e não partir pro Alien, teria pano pra manga pra seguir. Podia ser uma nova franquia. Uma nova franquia, É tipo aquele... Mas não saiu, pelo menos não que eu saiba. Universal aí, contrata nós. Aquele filme lá que era bem enigmático, né? Que a Netflix lançou, o Paradox, Cloverfield, né? Rua Cloverfield. Aquele filme lá... O último dele, o Paradox Cloverfield, parece não ter relação nenhuma. E o 2, né? Rua Cloverfield, se eu não me engano, ele se conecta com o monstro de Cloverfield por detalhes, né? Então eu acho genial quando tem isso também. Sim. Mas o Alien 1, ele é muito bem dirigido, sabe? Ele tem uma equipe muito legal. Ele é um filme gostoso de assistir. É o típico filme pipoca, né? Que tu senta... Tu tem o suspensezinho ali, tu tem a loira bonita peituda correndo, tem a cena mais gore, aquela cena quando o Alien sai de dentro do cara, assim, né? Aquilo lá é clássico. Clássico mesmo. Né? Aquilo te assusta se tu não tá desavisado. E daí o barulho, e dizem que o diretor... eu tô sempre desavisado, então certamente ia dar merda. E o diretor, tem uma curiosidade que o diretor não avisou ninguém que aquele efeito prático ia acontecer. Só o cara que tava ali sabia que aquilo ia sair de dentro dele. Então, quando saiu, o elenco se assustou de verdade. As reações são naturais. Eu acho que esse tipo de direção se perdeu muito hoje em dia. A gente não vê diretores tão criativos assim que nem esse cara. O pessoal que fez o Exorcista usou mais ou menos essa técnica. Isso, usou técnica. Gelaram, né? Botaram dentro do freezer. Um tiro no lado do cara pra o cara ficar apavorado. Então, tem algumas magias do cinema que eram a base da tortura das pessoas, dos artistas ali, né? Mas o artista também tem que sofrer um pouquinho, ele ganha bem pra isso, né? Tem uns que sim, né? Mas tu olhando, por exemplo, o primeiro filme do Alien, tu vê que os caras chegam num planeta desconhecido e a primeira coisa que eles fazem é passar a mão numa gosma, né? É meio, né... anatural isso, né? Eu já não iria passar, né? Óbvio. Pois é. A seleção natural tá aí, ela existe. E daí carregar aquilo pra dentro da nave, né? Mas se vocês pensarem também por esse ponto, é assim que acho que a humanidade foi... Tipo uma contaminação, né? Eu sempre tive uma dúvida sincera do que a primeira pessoa que tirou leite de uma vaca tava tentando fazer. Pois então. Se alguém não bota a mão, realmente, não tem filme. Cara, do mesmo jeito que alguém que olhou pra um ovo que sai lá de dentro da galinha, né? Pensou assim, não, vou fritar isso aqui e vou comer. Belo dia, o ovo deve ter caído de algum lugar, deu ruim. Legal. Alien clássico, Alien 2, ok. Daí aparece a mãe Alien, né? Aquela grandona lá. Sim. Tá bem aterrorizante, né? Que depois o Predador vai predar ela, vai caçar ela. O Predador é um puta filme também bom, né? Predador é legal. Todos são bons. Acho que nenhum deles
é ruim, assim. Aquele cara de dreadlock correndo no meio do mato. Bom, ótimo. Aquele filme é muito bom, né, cara? Nem parece. E eu acho que a mãe, se eu não me engano, ela também faz uma relação com o primeiro filme. Se eu não me engano, ela, a primeira, a que ficou presa dentro lá do corpo do humano lá no Prometheus. Que daí ela desova e fica, né? O pessoal morre, foge. Não lembro mais como é que é a sequência do filme, mas eu lembro que tem algo assim. O Alien, ele é como se ele fosse uma abelha, né? Uma formiga, né? Ele é um animal eusocial, né? Então, é a rainha e o resto vive... Só que ele tem DNA humano, né? Sim, ele tem DNA humano. Justamente por causa do xenomorfo lá do Prometheus, que é humano. Olha só. Ou que é quase um humano, né? Origem aos humanos. Que daria origem aos humanos. Né? Legal, ele explica o porquê do ódio aos humanos, que ele não quis mais os humanos, por isso que eles criaram o Alien, que era justamente para predar todos os humanos que ficaram. Que legal. E daí o Predador veio pra predar o Alien. Mas é que eu acho que... daí eu já não entendi nada. Eu acho que esse universo... E quem que preda o Predador? O Alien versus o Van Damme? Então temos o Van Damme no topo da cadeia alimentar. O Van Damme é ninja, né, cara? Você usar 8,5 metros, ele é... grandão. Então, a gente teve aqueles filmes naquela época ali, né? Que era o Fred vs Jason, Alien vs Predador ali, né? Que foi pra dar aquele hype legal ali. Vocês chegaram a ver aquele que tem... Aquele é muito ruim. A Samara versus Sodako. Não. É a mulher do chamado contra a mulher do grito. Mas isso deve ser comédia, pelo amor de Deus. Cara, é meio estranho, meu. É bizarro? É bizarro. É bizarro. A Samara, eles usam a Samara pra controlar a Sadako. Cara, porque o filme O Grito tirava... O cara dava medo pra caralho. Eu sei. Eu assisti quando eu era criança, aqueles cabelos vinham descendo pela parede. Aquilo lá apavorava, velho. Tu não olhava pra TV nem pra janela por um bom tempo, né? E o Alien 3, gurizada? Vocês viram o Alien 3? Não vi. Eu acho que eu vi. Mas não lembro. Eu lembro que eu não terminei também. Foi que nem em questão do Prometheus ali. Ficou chato. Deu pra ver que a franquia... Daí era uma... Cara, era muito Alien. Daí ela a franquia Alien é sonífero, na verdade. Cara, quase todos os filmes ruins demais pra mim é sonífero. Mas isso foi pra qualquer um, né? Então eu tento assistir a Rua Cloverfield. Achei um puta filme, né? O Monstro de Cloverfield. Puta filme também. É sobre alienígena também. É mais sobre um Godzilla genérico da Netflix, né? Alienígena. Quando lançou o Paradox Cloverfield, eu tava louco pra assistir e foi uma bosta. Então acontece. Às vezes a sequência perde a mão. E eu acho que Alien 3 virou tipo... Não sei se vocês vão lembrar, mas era muito Alien e aquela mina lá era a mulher do Terminator lá. Como é que é o nome dela? A Sarah O'Connor. Sim. Tava bem louca, tirando em todo mundo. Era uma questão infinita também? Que nem John Wick? Não, mas é que o John Wick a gente tem que fazer um episódio só sobre John Wick, né? Que vai ser muito bom. O John Wick, ele é o Chuck Norris da nossa geração, né? E é massa pra caralho. Quem não gosta de John Wick não pode ser uma boa pessoa. É verdade, eu não sei se eu gosto. Então tu não pode ser que tu não seja uma boa pessoa. É possível. Mas eu gosto do Chuck Norris. Já melhorou uma coisa, tá melhorando. Agora, o cara que faz tudo que ele fez porque mataram o cachorro dele não tem como ser ruim. É verdade. Se bem que tem a teoria abrindo uma gaveta, né? Tem a teoria do choque de cultura, né? Que o cachorro era a mulher dele encarnada. Easy. Nossa. Acho que eu não assisti. Mas a cena da morte do cachorro é bem triste, né? Então vamos dar um desconto. O cara matou na trairagem. Nossa, né? foi filho da puta. Então dá ódio mesmo, né? Filme de Alien. Outro filme de Alien foda aí, além de Paradox Cloverfield. Lembra aquele que tinha o Alien de Passo Fundo, né? Alien no Brasil tem bastante, né? Tem o ET Bilu, tem o Rodolfo ET, tem o Brasil o ET de Varginha. O funcionário lá que era Rodolfo, ele era meio ET. O Chupacu. Chupacu é foda. Não é Chupacu, é que tem uma história que é lá do Ceará, que eles falam que o ET era o Chupa-Chupa. Vocês não viram isso aí? Não, acho que não. Cara, procure isso aí. O brasileiro é péssimo pra dar nome, daí quando vai dar nome pra um fenômeno, né? Tem a Operação Prato, tem a Noite dos Alienígenas e tem o Chupa-Chupa. Miséria. O ET Bilu. Bilu. A gente fica mal. O ET de Varginha já é sugestivo. ET da Varginha. Cara, aqui no Brasil é zoado, né? Tem muita história de ET aqui. Eu acho que nível mundial, acho que tem muita coisa. Até onde... Eu duvido de tudo e sou cético até que um ET
apareça na minha frente e diga, ó, olha pra mim. A única certeza que eu tenho aqui agora é que, de tanto que a gente falou a palavra ET, e o nosso celular tá do nosso lado, daqui 1 hora, mais ou menos, o algoritmo vai começar a largar coisa aqui pra gente a rodo. Não, e daí depois tem ufólogos, né? Supostamente sérios do Brasil, que pesquisam fenômenos ufológicos. Cara, eu tô levando na brincadeira, porque realmente eu sou um cético sobre isso. Eu não acredito nisso. Será que existem heterólogos também? Heterólogos. Ó, tem. Não vai dar atrás que tem. Se tu procurar, tem, né? Não vou procurar, não. Isso aí foi sugestões apareceram aqui. O 8º passageiro. O 8º passageiro deu uma dica. Temos o 8º passageiro aqui hoje conosco aqui. Vocês vão saber no final quem que é. E aqui na nossa região, cara, eu não lembro se tem. Tem. Pô, meu, nossa região é aqui, um Rio Grande do alienígena Sul, que apareceu num filme da nossa cidade, em teoria, né? Pra mim parece um cara de pijama verde. É que eu não queria que tivesse filmado também o cara de verdade, né? Até porque aquele carro nunca vi no Brasil. Como é que é o nome Pois então. O filme? O filme é Sinais. Era o gancho que eu ia puxar lá pra gente voltar ao assunto e o TDAH falou mais alto, né? Sempre fala mais alto. Eu lembro quando saiu esse filme que o pessoal falava, nossa, parece um alienígena em Passo Fundo. Cara, isso foi em que ano? Puxa, acho da década de 60, né? Nossa, não. 2002, 2003. É por aí, eu acho. Não, mas a aparição. Nossa, acho que o filme retrata um período mais antigo. Isso. Mas a galera... todo mundo queria ir pro cinema. Mas os ET mais burros que tem é dos Sinais. Os ETs mais burros que tem é dos Sinais. Eles têm problema com água e vêm pro planeta que é 70% água. Eles não são uma inteligência superior. Eles devem ter caído, né? Só podem. Eles devem ter caído e batido a cabeça, certo? Os dinossauros de Jurassic Park aprenderam a abrir porta, eles não. Tem uma ideia a nível, né? Mas eles viagem interdimensional, interespacial. Na verdade, a gente tem aqui na cidade de Santa Maria, não, perto de Santa Maria, não vou lembrar o nome do lugar, mas tem um Museu Internacional de Ufologia, ou Nacional de Ufologia. Aqui no Rio Grande do Sul? Sim, tem. E é bem interessante, sim. Claro que eles tratam o tema ufologia, mas eles tratam bastante de fenômenos, né? Então eles têm registro de várias situações que aconteceram, relatos de pessoas. Lá eles têm, tipo, meteoritos, eles têm objetos que caíram, então tem pedaços de espaçonaves, né? Cara, sabe um filme de satélites, eles vão guardando. E é aqui, é um museu aberto, tem bastante pessoal que vai, escolas que Só pra fazer uma interrupção aqui, sabe qual filme que eu assisti de ET que é muito bom? É Não Olhe Pra Cima. Vocês viram esse filme? Show. Não Olhe Pra Cima. É Nope. Eu olhei. Nope, o nome do filme. Não sei se é Não Olhe Pra Cima. Mas a tradução nossa aqui ficou assim, né? Não Olhe Pra Cima. Não Olhe Pra Cima é uma nuvem muito louca. Uma coisa assim deve ser, né? Nossa, era propaganda. Tão da tarde. Cara, aquele filme eu achei muito legal, porque ele é do mesmo diretor de Corra. É Não Olhe o nome do filme. Não é Não Olhe Pra Cima. É Não Olhe. É do mesmo diretor de Corra. Não seja o mesmo filme que eu esteja pensando. Ele é uma crítica social às pessoas que tentam lucrar com algum fenômeno. Conta a história de um meteoro e os caras tentam minerar o... Não, esse é o Não Olhe Pra Cima. Esse Não Olhe Pra Cima, né? Uhum, esse é o Não Olhe Pra Cima. Não é bem de alienígena, mas vem de fora de qualquer maneira e mostra a burrice humana. Não Olhe... A foda que eles saíram bem na mesma época. Mas o Não Olhem é do Jordan Peterson. Eu acho que é o nome do diretor, se eu não me engano. Ele é a história de um cara que mora... Até o mesmo protagonista de Corra. Ele mora numa fazenda e o pai dele... O avô dele foi o primeiro negro que apareceu na TV em cima de um cavalo. Então eles criam cavalos pra aparecer na TV. São especialistas nisso. Os cavalos deles são os cavalos que Hollywood contrata. Show. Esse filme é muito bom. E daí... Só que eles estão em decadência, porque não se usa efeito especial, né? E ele percebe que tem alguma coisa estranha ali no sítio deles. Uma nuvem estranha, alguns objetos caem do céu. Até o começo é bem louco, assim. Um monte de garfo e coisa começa a cair. E o pai dele morre assim. Alguma coisa cai na cabeça dele. Eu acho que é um talher. E cai na cabeça dele e mata. Que morte bem... Ali começa-se a investigar o que é. E eles percebem uma nuvem muito estranha ali no céu. Que não se mexe. Que fica o dia todo ali. Então é um alienígena disfarçado de nuvem. Eles, em vez de fugir ou buscar ajuda, o que eles tentam fazer? Filmar para vender o filme. Então a crítica social tá ali em você tentar lucrar com alguma coisa
fez resolver aquele problema. E isso a gente vê diariamente, né? Sim. Então, é uma crítica social foda. Tem a tarimba ali. Assista esse filme, ele vale muito a pena. E ele é sobre alienígena. A criatura em si é um disco voador. É engraçado porque é isso. A criatura é um disco voador. Não existe um disco voador com criaturas dentro. Ele é como se fosse uma raia, sabe? Uma boca embaixo. É muito legal. É meio semelhante, então, aos aliens do Guerra dos Mundos. Os iPods gigantes. Os iPods gigantes. Inclusive, era um alien meio burro também, né? Porque no final eles morreram por causa das doenças do nosso sangue, né? Que é uma coisa que pode acontecer, né? Errou! Será que eles ficaram idéticos? Escolheram porque o hospedeiro errado. Mas aqui na região, então, temos um museu de ufologia. Sim, com vários relatos mentirosos. Com vários relatos, então. Ele é um museu ali na cidade de Itaara, perto de Santa Maria. Eu já passei por ali, inclusive. Eles têm essa questão da ufologia, mas eles têm lá o observatório astronômico, eles têm toda essa parte de olhar para o espaço. Então, ele é um espaço, é uma instituição, obviamente, né? Mas eles têm um espaço, assim, que mostra como é que funciona o sistema solar. Eu sei de pessoas que já foram lá, isso que é bem legal, assim, tirando a parte UFO, que daí você fica naquela, como é que tu vai levar isso pro lado da ciência, mas diz que tem bastante coisa interessante, porque tem asteroides, tem pedaço de meteoro, o observatório astronômico que pode ser observado. Então se não me engano, tem algo também semelhante na região da Serra do Rio do Rastro. Pode ser que tenha. Do que tu sobe a serra e tem uma placa ali, zona de ufologia, algo assim, zona de ufologia. E aí, claro, eles têm os relatos, livros, né? Mas tu tem uma história na família, né, Fernando? Tem, mas tem mais. Ou foi tu que foi o abduzido? Não, eu não fui abduzido. Com certeza? Não sei. Aquela semana tu tava aonde? Não faço nem ideia. Mas tem aqui na nossa região. Uma zona de ufologia? Tem ali em Itaara, então. Eu lembrei que existe, que já ouvi falar, diz que é bem legal. Diz que tem bastante excursão de escolas que vão lá justamente para pegar essa parte astronômica. Isso que é bem interessante. Tem aqui um relato da cidade de Sarandi, né, do Albert Garlect, acho que, se não me engano é o nome dele. É aquele que desenhou o garfo e a faca embutido? Ixi, mas agora eu já não sei. Tem os desenhos do que ele viu na nave lá e tal. Que é um relato lá de 1958, que ele relata uma viagem para outro planeta, sumiu, ficou lá não sei quanto tempo fora, depois reapareceu. Que é um agricultor. Tem livro dele também. Eu sei que livro tu tá falando, porque eu lembro quando a gente era criança na escola, uma professora mostrou, tinha até os desenhos, as representações do que ele viu, né? Algumas coisas lá o pessoal acha bem interessante, porque nem existia. Eu não cheguei a ler o livro todo, porque também achei ele meio chato. Foi um rolê bem aleatório do cara. Mas ele, por exemplo, traz relatos de algumas situações que ele, uma pessoa lá do interior, disse que nem televisão tinha, disse que era uma pessoa bem humilde, trouxe relatos de coisas do sistema solar que só alguém com estudo na área poderia ter, né, ou algo do gênero. Mas sabe que isso é uma coisa que eu faria super tranquilamente, né? Estudar a vida inteira sobre uma coisa fingindo que não sabia. Também é possível. Enfim. Olha as teorias. Menino do Acre lá, vocês lembram? Que supostamente foi abduzido. Que fez um monte de desenho estranho? Isso, E era só pra lançar um livro. Sim, era o livro que ele lançou. E deu certo, né? E deu certo. Eu li muito no colégio, eu acho, sobre ensino médio. Pode ser. Não faz muito tempo isso aí, faz uns 6, 7 anos. Então não. E aí tu puxou aí o relato que nós conversamos esses tempos atrás, né? Do relato familiar, né? Que teve, que foi o relato, na verdade, se essa pessoa seria, sei lá, terceiro primo da minha mãe, acho, mais ou menos isso. Nem parente, não é mais? Não, já não consta mais. Mas é uma pessoa que passou a vida inteira falando a mesma coisa. Obviamente que existem várias teorias e várias hipóteses que seja plausível. As versões não oscilaram, era sempre a mesma. Exatamente. Mas a história é que lá com 7, 8 anos, essa pessoa sumiu também, acharam ele 15, 20 quilômetros longe de casa, dentro de um banhado, atolado até a cintura, e dali em diante ele sempre relatou que essas pessoas diferentes levaram ele para aquele lugar. E sempre reclamou muito de dor na cabeça, de zumbido, e ele faleceu falando sempre a mesma história. E ficou totalmente sequeladão, assim. É uma história que rola na tua família, assim. É uma história na família e na cidade lá, da onde ele é. Não vou citar o nome, porque é bem conhecida a história dele, né? Ele é de Marau. Chapecó, um abraço. Isso. Mas, enfim, foi uma coisa assim que marcou, porque eu, particularmente, nunca conversei especialmente com ele, nem com familiares ligados diretamente a ele.
mas a gente escutava o relato dos tios, dos avós, né? Contando a história desse menino. E ele faleceu não faz muito tempo e o relato foi sempre o mesmo. Né? Dessa suposta abdução, dessa suposta levada ele até o banhado. O que realmente aconteceu, a gente não sabe se foi, se não foi, se foi pessoa, se não foi. Se houve algo estranho, que a gente sabe que é possível, né? Uma criança pode criar uma fantasia para bloquear algumas coisas. Isso pode ser, é bem plausível. É possível, mas o fato que mais chamava atenção é que ele nunca oscilou na história. Né? A história dele foi desde os 8 anos até que ele... Normalmente... Sempre foi contada a mesma história. Quando tem um quê de verdade, a história oscila, né? Acaba oscilando. Na hora aparece. E até onde a gente sabe, pelo menos, né? São as histórias que vinham, na verdade, né? Não convivia exatamente com ele, com a família dele, porque é um outro braço da família, digamos assim, né? Mas uma criança aparecer 20 km de casa no já era estranho, né? Que tempo era isso? Isso foi 70, por aí, 60 e alguma coisa, 70. Não era muito comum, né? Engraçado que muita coisa aconteceu nessa época, né? Você pegar os principais relatos da ufologia, foi lá na década de 50, 60... Até antes um pouquinho. Entre 60, 70... Mas tu sabe que eu acho que nunca foi o que parou. O melhor pra mim ainda é o ET Bilu. O melhor é o ET Bilu. Busquei conhecimento. Alfio é teimoso. Cara, eu tenho severas dificuldades de acreditar. Não é só nisso, em muitas coisas, tá? Eu conheci um cara que ele conta e ele acredita no que ele fala. Ele até teria por que mentir pra dar uma risada, porque é um cara que gosta de resenha, mas nisso ele muda até a cara dele quando ele tá falando. E ele diz que num bendito dia, que ele tem até uma tatuagem desse dia no braço, né? E eu fiquei sabendo disso porque por curiosidade eu perguntei por que tem uma data tatuada no teu braço. Depois ele falar que não era da minha conta, depois ele falou que porque o tatuador tinha dinheiro, tinha tempo e ele tinha dinheiro só naquele dia... E fez um monte de farra, daí ele falou que teve nesse dia, quando ele tinha 13, 14 anos, ele estava saindo da casa de um amigo às 4 da tarde e ele chegou em casa, né, às 8 da noite, mas ele não sabe o que se aconteceu nesse meio tempo. Já me aconteceu isso. Nossa! Ninguém sabia onde é que ele estava. Já me aconteceu isso também. Também? Nossa. Eu também. Me perdi umas 6 horas, assim, diretaço. E tá apagado. À meia-noite e chegar em casa às 5 sem saber o que aconteceu. Mas não com 13 anos, né? Não. Tipo, apagado também e tal. Eu já tinha uns 14, 15 quando eu comecei a assistir esses lapsos. Ele jura que ele foi abduzido, ele conta ali a história dele. Até um dia a gente pode, de repente, trazer ele mentir aqui com nós. A gente dá risada e debocha às vezes, né? Mas é na brincadeira. Claro, sempre na brincadeira. Não sabe o que aconteceu, né? A gente não tem Pode ter acontecido alguma coisa, a gente debocha de todo mundo. Lapso de memória, né? Pode. É que faz muito tempo que a gente conversou, ele contou mais algumas coisas. Mas assim, a gente não tem preconceito, a gente debocha de todo mundo, né? A ideia é essa, né? Sempre. Até de nós mesmos, inclusive, né? Nossa, Luiz, e tu? Por que diretamente pra mim? Jogo, história familiar, filme. Cara, da cultura alien? O assunto da cultura alien, ele nunca foi muito presente na minha vida, nunca dei muita bola. Mas tem algo que sempre me pegou, é que se o universo está em crescente expansão, não dá pra gente tirar a possibilidade de existir vida em um lugar distante. Mas é que vida pode ser vida microbiana. Claro, né? Claro, sendo vida já é um alien. Não é porque ele não tem uma nave espacial pra chegar aqui e atirar. Mas daí é sem graça, né? Mas vocês querem aventura, né? Não, vai descobrir que tem vida em outro planeta. Vocês têm que fazer que nem os caras. E é uma bactéria. É uma bactéria, cara. Que inútil. Mas há teorias também que a gente só tá aqui por causa de algo extraterrestre que caiu aqui e trouxe bactérias. Os Anunnaki, né? Não, mas esses já eram uns alienígenas top, né? Já eram grandão, né? Mas existe uma teoria, até eu acho que é meio levada a sério, inclusive, que é justamente que a vida no planeta pode ter surgido a partir de um asteroide que veio contaminado com algo e aqui encontrou condições de se reproduzir. Pelo menos o início celular. Pode, né? Eu acredito mais na teoria dos vulcões, sabe? Que os vulcões até hoje, eles... na base do vulcão ali, tu tem as terras mais férteis, né? Não é por nada que tem lugares que são até venerados, né? É isso. Eu acho, eu tenho muito... Porque foram encontrados
RNAs primordiais, iniciais em vulcões. Assista o Serjão dos Foguetes sobre vulcões. Nossa, que legal. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu acabei de perceber sensacional. Que eu tenho uma habilidade também, né? A gente começou falando sobre Alien, a gente tá falando sobre vulcões. Não, mas é assim, o tempo todo a gente foi abrindo gavetas, né? Não, segue nos vulcões. Tu imagina, o que é um alien dentro de um vulcão? É o magma, Pokémon. Eu fiquei pensando ele fritando ali já. Isso. Pokémon, moço, velho. Dentro da... Aquele episódio. Magma, vulcão. Aquele episódio que o Ash foi enfrentar o Blaze e saiu o magma de dentro do vulcão, foi sensacional. É verdade. Não lembram, né? Não é da minha vibe. Se o William tivesse aí, com o microfone na mão, ele ia concordar. Será? Vamos fazer um teste? Vozes da cabeça. O Ash foi o cagão. Tá aí o nosso quarto passageiro. Cara, já que foi introduzido, vamos deixar o homem falar sobre aliens. Introduziram o homem. Salve, pessoal, tudo bem? E já chegou o disco voador. Por que Alien tem que ser só... Os caras têm que vir aqui, a gente tem que conhecer, cara? Pode ser um Alien desconhecido, tipo Alien de Amigo Secreto, assim, Alien Verdade e Consequência, né? Os caras não se conhecem, algo assim. Não, pode. Cara, o meu Alien preferido sempre vai ser aquela Alien de 3 peitos lá que aparece no... Boa. melhor. Tem no Futurama e tem naquele filme do... Qual que é aquele filme que eles viajam e tem a Alien de 3 peitos também? Mas aparece em vários filmes, eu acho, a Alien de respeito. É meio que tara deles, né? Tem a teoria de que 3 é demais, né? Depende. Já não concordo. Começa a nascer um terceiro testículo, tu vai gostar ou vai se preocupar? Se for... O meu tá de boas, cara. Mas tem bastante jogo também, né, sobre Alien. Cara, tem. O Área 51, quando saiu, foi uma loucura. É que a Área 51, acho que ela é bem supervalorizada, assim, pra falar bem a verdade, cara. É que pelo fato de ninguém conseguir entrar lá... E aí vai sair teoria de todo jeito. Ninguém consegue entrar lá porque é um local de teste. De teste de armamento militar. Como é que tu vai deixar os caras entrar lá dentro? Como é que os caras vão entrar? Fazer uma selfie. Ó, falando em militar, pra te ter uma ideia. Imagina o que é a Área 51. Estamos falando aí do exército americano. Eu fui aqui na cidade de Rio Grande e tem um quartel dentro da cidade, que é o quartel do exército brasileiro. Cara, na frente tem uma praça, então lá tem tanque de guerra, canhão, vários objetos assim, né, do exército mais antigo. Tu aí está lá, Luiz. E é uma escassez. Canhão? Um tanque de guerra. Tem um tanque de guerra lá, a ex do Luiz. Nossa, minha esposa e meus filhos, né? E fomos tirar uma foto. Cuidado que ela ainda te segue. Só que eu fui tirar uma foto na frente do quartel. Cara, tomei uma represália dos homens, tinha. Na maior, assim, o Milico chegou lá, né? O cabo, Milico, sei lá, vou chamar de Milico porque todo mundo chama. Chegou lá e disse, ó, meu amigo, meu senhor, né? Com todo o respeito, ó, é proibido tirar foto na frente do quartel. E aí eu até indaguei, mas eu tô tirando foto da praça. Não, tu tá virado pra porta do quartel. Daí eu entendi, cara, não pode por questão de segurança, né? Não entendeu? O meio fio não tá pintado, cara. Também pode. Pode ser. O Cri-Cri não tava em dia. Não tava em dia. Mas aí eu pedi pra ele, tá, mas tu quer que eu apague as fotos então? Porque eu já tirei umas 10 aqui. Eu vi que você tirou umas 10 fotos, mas pode deixar, só vou ter alertar pra te não continuar tirando. Então tu imagine isso dentro de uma área 51, que os caras devem fazer teste, a dar ele com pau foi com legal todo tipo que de ele arma, não te deu um aplauso na orelha bem dado. Ele poderia. Poderia. Acho que não, porque ele viu que a gente não tava com maldade, nem fazendo nada extra, né? Ele foi a respeito. 51, existe um evento anual Existe. que é de invadir a área 51 Não. ou de Ir lá na ir frente. lá na frente. Porque a área 51, como eles descobriram onde é que é, tem toda uma rota e toda ela é tipo Varginha. Varginha é toda uma cidade temática de ET hoje em dia, né? Sim. E era só o mudinho agachado. Imagina. O caminhoneiro fazendo algo estranho. A cidade, ela tem toda uma temática. Então, a Área 51 tem isso também. Então, tudo esses malucos, bicho grilo, se reúnem lá uma vez por ano pra fazer essa... E ficam lá cantando pros ET, olhando. Mas diz que o céu lá é muito bonito, né? Porque é o deserto, né? Não tem iluminação nenhuma, né? Imagina que bonito que deve ser. O Atacama, né? Aqui perto de nós, no Chile, é o céu mais bonito que tem. Tem o maior telescópio do mundo, né? Tem o maior telescópio. Pra te ver. Justamente por causa disso. Sim, é mais. Pela altura, pela poluição, limpeza, não tem poluição. Poluição de luzes, né? Sim, mas nem poluição de atmosfera, por causa da altura. A própria atmosfera segura, tipo, poluição ou fica de um lado da montanha ou do outro. Então eles estão lá extremamente limpos, né? Por isso que foi colocado lá. Aí tu imagina, um deserto desse, vinho bom que tem no Chile, cara, o pessoal já inventa isso. Mas vê estrela, vê alienígena.
Aí já deve ter uns cogumelos bem loucos lá em cima também. Imagina se apareceu de 3 peitos. Imagina com vinho. Despencamos, ladeira abaixo, Alpes pra baixo. A quantidade de alienígena que surge uns 9 meses depois, essas ideias aí também. Não, mas é legal, cara. A mística envolvida nisso, tá? Eu acho muito legal. Tipo, Varginha soube se aproveitar muito bem, né? Eu acho que foi uma baita jogada de marketing toda. Mas, cara, quem viveu aquilo lá jura que dá. Se não jurar... Mas é difícil, cara, alguém... Não ter alguém que diz, não, era o Mudinho lá mesmo. É difícil, não. Eles ou compraram todo mundo muito bem... Como assim? Era um Mudinho? A história conta que era o tal do Mudinho, que eles chamam, que ficava pela cidade lá, Mandarilho. E ele tava agachado e as meninas viram ele com o olho vermelho. Não sei o que se usa pra deixar o olho vermelho. Não sei também, não. No meu tempo não se usava nada, né? Moura Brasil, colírio. Existe ainda isso aí. Coisas que se fumam. Mas a mística, ela é bacana, sabe? Daí tem toda aquela história da Operação Prato, que não tem nada a ver com comida, né? Que é uma operação de que várias naves ao mesmo tempo. Eu não sei dizer qual é que é essas operações. Tem o relato do pessoal do exército, né? Acho que é sempre. Que é recente esse relato, não? Liberaram recentemente. Tá. Mas é dos anos 60. Por isso que eu digo, dos anos 60, dos anos 80, no final dos anos 50, até início dos anos 80, teve muito relato. Muita coisa saiu, muita coisa tem. Mas aquela história dos caras estarem lendo Guerra dos Mundos no rádio, que aconteceu nos Estados Unidos, lendo a história Guerra dos Mundos, e as pessoas começaram a fugir para as montanhas porque acharam que estavam sendo invadidos. Todo mundo indo pra Yellowstone. Aquilo lá, pra mim, é o retrato dos anos 60. A desinformação. Olha, se fizerem isso hoje, eu não duvido. É capaz de acontecer hoje. É que hoje a gente maior. tem sensação. A gente tem o oposto disso. Mas sabe que eu tava escutando outro dia agora eu não vou lembrar quem, nem o que é a pessoa, qual é o grau de conhecimento dela, nem tudo mais, mas eu achei interessante o comentário. Justamente falando dessa questão dos ETs, porque tá tudo, os governos estão abrindo, as instituições estão abrindo, o governo do Chile, o governo do México, o governo do Canadá, tá todo mundo abrindo, e o cara mostrou uma preocupação, e em parte eu concordo com ele. Estão banalizando a história e parte científica, porque de certo modo tem, né? Há um certo estudo sobre objetos e tudo mais. Tem que ser estudado, né? Pra ter algum embasamento. Obviamente. Eles estão banalizando e estão usando a questão do alienígena para tudo. Então estão analisando o que de ruim aconteceu, estão utilizando o que de ruim vai acontecer e estão usando isso como sendo a salvação do mundo. Estão esquecendo que tudo depende da gente fazer alguma coisa. Eles estão dando um baita problema, o mundo todo está achando que os ETs vão descer e vão resolver a parada. E assim, cara, depende de nós, se nós não fizermos a nossa parte, vai dar ruim. O cara fez um textinho assim, deixei bem coerente assim, o posicionamento dele. Começa que se confirmar ET, esse tipo de coisa, a gente vai ter a ruína da sociedade que conhece. Desmonta muita coisa, né? A religião como a gente conhece. Tudo vai ser. Tudo bem. Se bem que, por exemplo, a católica, ela adora fazer um cherry picking ali e começar a emendar as coisas, né? Não aconteceu isso. Vai rolar um crossover. Se bem que eles conseguiriam até fazer alguma fusão, alguma coisa ali, pra fazer uma explicação caber. Né? Como já fizeram muitas vezes da história, né? Qualquer coisa pode ser adaptável, com o tempo fica palatável. Não... Passou 300 anos, filho, que você tá na verdade. Não sempre foi assim. Tem muita dificuldade. Resumindo, nós não veremos. Não. Provavelmente não. Mas existem relações, por exemplo, tem uma tribo na África, que eu não vou lembrar o nome dessa tribo, mas os caras têm lá seus milhares já de anos, é uma tribo bem isoladona. Estava escutando outro dia alguém falar na internet também não sei se é verdade, vou vender o peixe conforme eu comprei, que eles relatam que eles são filhos de alguém que veio de tal estrela. Só que é uma história antiguíssima, que está em registro dos caras lá, que de muito tempo atrás, que foi provado agora recentemente com a Starlink. Não, existe uma estrela atrás daquela estrela, existe. Então, a forma como eles desenhavam aquilo lá realmente existia. Tu vê, né? Ter filhos com uma estrela, e a Joelma sempre disse que a Lua atraiu ela, né? Exatamente. Tem esses nexos nessas conversas. Então, assim, é muito fácil. Você pega uma história, adapta aqui, joga pra colar. Essa é a história amazônica do Boto, entendeu? Só que versão galáctica. Por aí. O Boto, né? Aparecia foi o Boto que botou. Metro e 90 de altura. Mas tem várias histórias assim que do nada. Câmbio. O Boto é. Será que não era um alienígena também, né?
Vai saber. O cara era um metamorfo, né? Que ele se transformava. Deixa eu pegar aqui um fio da meada aqui só pra retomar. Além de ruir a sociedade, a economia, esse tipo de informação, ela vai ter que ser pré-digerida para largar na população, né? Isso a gente tem certeza. Se o ZT deixar, né? Se ele chegar tocando... Mas, falando nessa questão aí de ruína de sociedade, de pegar Guerra Fria, a própria Segunda Guerra Mundial, dentro do partido do nosso amigo do Bigodinho lá, que a gente não pode falar, que eu também não sei por que não pode falar, né, o Adolfo. Sempre foi o Adolfo e vai ter o nome dele, né? Que ele é arrombado. Mas, enfim, dentro deles lá existia uma parte do partido lá, do grupo. Que estudava esoterismo, e era coisa pesadíssima, e alienígena, os caras viajavam o mundo inteiro buscando fragmentos. Mas até onde isso não é mito? Eu acho que talvez o que eles estassem atrás era um mito, mas que existia um grupo lá dentro que fazia isso. Mas tu sabe que, pra mim, como cético, pelo menos dizem, né? Faz sentido estar se falando tanto em alienígenas hoje em dia, porque a gente tá precisando de uma cortina de fumaça pra tapar algumas coisas que estão acontecendo. Exatamente aquilo que eu tava falando antes, que o cara comentou. Então, usando como vamos usar uma desculpa ali, vamos fazer uma cortina de fumaça pra ninguém tá pensando em economia, planeta, né? Várias coisas que poderiam estar sendo pensadas. Melhoradas. Será que o grupo daquele partido maldito ali, estudando isso, não era pra fazer uma cortina de fumaça? Porque se sabe que, historicamente, eles fizeram o que fizeram muito por causa de dinheiro. E a história não conta isso com exatidão. Sim. Não conta isso com clareza. A história, na verdade, conta porque nada. Os mais ricos. Não foi só eles. Foram vários, os chineses, daquela região. Eles passaram o ferro pareio, né? Porque eles queriam grana. O movimento bélico gasta muito. Com certeza. Né? Então eles precisavam de dinheiro para manter a guerra. Então, a população, né, precisa de uma cortina de fumaça para não ficar prestando atenção que aqueles não ser tão apavorante o que estão errados. Então, estou procurando o Santo Grau. Olha aqui para mim, eu procurando o Santo Grau. E tá tocando fogo em todo mundo. Apesar que os caras concordavam, né? Quem não concordava ia pro pau, né? Não tinha. É que nem lá em casa, eu concordo. Então tu tá sempre errado. E não foi só um lado, né? Eles pegaram toda a parte rica que tinha lá. Viajamos totalmente, porque saímos de ufologia pra falar de Segunda Guerra Mundial, né? Tu pega toda a parte rica, que era judeus, a maioria, né? Eles eram muito fortes. São até hoje? São até hoje. Mas você pega ali ciganos, você pega a população negra, indianos, eles passaram pastor e pareio, né? Ninguém era só um tipo e... Tem justificativa, tudo tem justificativa. E vai ter uma visão, não. Mas existe muita história deles procurando fragmento, procurando a lança do destino, procurando. Sim. Mas eu não sei até onde isso não é cortina de fumaça realmente para tapar um pouco. Não faz muito que eles acharam um lugar que seria, digamos, onde o pessoal guardava algumas coisas, ou teria lá. Aí o que eles tinham de símbolo hinduísta, que é a suástica. Só que antes de ser suástica, ela tem um outro propósito. Cultura hindu, essa coisa. E acharam dentro de um quartel alemão lá. Porque a suástica ela ficou maldita após a Segunda Guerra. Antes disso, ela era um símbolo de paz. Lá, eles ainda usam. O cara foi dizer, porque na verdade a Europa ali, a guerra, pegou uma parte da população que estava lá dentro, um trechinho do mundo. O restante do mundo continuou vivendo, né? O indiano continuou vivendo, o hinduísta continuou vivendo, o africano continuou vivendo. Eu acho que até as notícias não chegavam tão fácil. Não chegavam. Agora tu vê... Na Segunda Guerra Mundial tem relatos, se for pesquisar, que quem segurou o dedinho pra eles não apertar o botãozinho aqui, ele fazer um strike mundial, foi o ZT. Se vocês apertarem, nós vamos ter que tomar conta desse troço. Cara, e eles falavam em alemão. Mas eu acho, né? Ter raivoso. Pfizer, serve tomar pra má. Isso eu acho bizarro, né? Volkswagen. Tem um filme que explora isso sobre ET, né? A Chegada. Pode ser, não sei. O ET, ele é tipo um polvo, assim, e eles fazem o que, pra mim, seria a coisa mais plausível de se fazer se ETs chegassem. Contratar linguistas pra ir até lá e tentar entender o que esses caras querem. Faria sentido. E a linguista, que é da história, eu acho que é... Eu não lembro o nome da atriz, que vai tentar entender o que ele quer dizer e desenvolve ali uma linguagem pra falar com o ET e consegue decifrar algumas coisas, né? Mas ele não era um boto. Não, ele era um polvo gigante. Ah, tá.
Faltava pouco pra ser um boto, né? Não, e quem disse que tem que ser tridimensional também, né? Tem aquele filme lá que os ETs são o vento. Ah, não, aquele é a natureza que se revolta. É o ecocídio, né? Qual? Aquele que os caras passam o filme inteiro fugindo do vento. Esse eu assisti. Eu não lembro o nome do filme. Tu lembra, William, que tá louco pra falar? Não lembro, mas cara, é um filme que eu gostaria de fazer, porque o menor orçamento do mundo é gente correndo no meio do pasto, cara. E olhando pros lados. O cameraman não se esforçou muito. Não, porque quando o ET tava vindo, o bicho tava vindo, só viu as folhas mexendo, né? O trigal dançando, alguma coisa assim. E das pessoas se matavam. Ele era interessante. Não era, não. Era ruim. Não, pelo amor de Deus. Eu fiquei imaginando agora, tava me dando sono no meu próprio pensamento. Mas é filme mesmo. Esse filme com essas ideias aí, tipo, Lugar Silencioso, vocês viram? Sim. Cara, esse filme é sensacional. Eu não vi o 3 agora. O 3 eu também não vi. Eu acho que já estão começando a querer espremer muito a fruta, né? Bem provável. Mas falando em filme de novo, a gente tá esquecendo dos clássicos de alienígena, né? Star Wars? Ou Star Trek? Star Trek. Não, todos trazem elemento. Nenhum ganha da ET de Três Peitos. Não. Mas eu acho que nenhum deles aparece, não aparece? Mas é que eu acho que nesse conceito de Star Trek e Star Wars, a Terra ela fica em 98º plano. Eu acho que nem tem a Terra. Nem tem Terra. Tem Terra? Tem a raça humana. Mas não a Terra. Sai fora. Tem Terra? Não sei se tem Terra, né? Acho que não. Spock. O Spock tem Terra? Mas eu prefiro Star Wars, né? Total. Star Wars bem melhor. Star Trek, não é ruim, mas é que... Só não é bom. É que é de outra época, é episódico, né? Se bem que se tu sentar e assistir Star Wars, assim, bem assistidinho, não é tão bom assim, né? Também não é tão diferente. Não é tão diferente. Eu posso falar uma coisa. É diferente. Eu dormi em todos os filmes e tive que assistir de novo. Esperando a batalha, né? Acho que fica boa. Porque é Star Wars. Cadê o War? Mas o episódio 2 é o pior, né? Aí você tá fazendo uma pergunta muito complexa. O episódio 2 é o que saiu... O episódio 2 é o sétimo filme que saiu. Porque saiu o episódio 4, 5 e 6. Tá. E depois saiu 1, 2 e 3. Né? Mas geralmente os episódios do meio são mais estranhos, né? São. E esses novos agora que saiu, né? Esses novos aí não são tão bons. Se bem que eu não achei tão ruim, mas o último, cara. O último que me fez imaginar o Palpatine transando. Porque ela é filha do Palpatine, né? E se o Palpatine conseguiu... Então... Luiz? O quê? Não vem com essa, não. Fomos longe. E não falamos nem a metade do que dá pra ser falado sobre aliens, hein? Nem falamos do ET Bilu. Falei dele 3, 4 vezes e nem falamos de ET Bilu. Mas vamos encerrar por aqui. Vamos deixar um pouquinho para um próximo episódio com a participação integral do William, que ele tem muita coisa pra falar. Tá engasgado ali, tá com a garganta, parece um sapo. Tá passando mal. Foi abduzido. Faz parte. No próximo ele faz parte do quórum aqui. Vai ser, se não for, abduzido, né? Tem chance. Por uma ET de... Não, vamos deixar quieto, porque a mulher dele escuta, deve ficar... Valeu, galera! Segue nós aí, deixa o like e até a próxima! Tchau!